Caríssimas senhoras, queridos senhores, amigos e irmãs, companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizar o estudo semanal das terças-feiras em torno das cartas de Paulo. Hoje, o programa de número 21º. Como sempre fazemos, dando boa noite a todos os amigos internautas, amigos que nos acompanham da Rede Amigo Espírita, companheiros das demais retransmissoras como a Rádio Brasil Espírita, a você que se encontra no chat, acompanhando conosco nos estudos que vão sendo desenvolvidos durante a semana, no nosso caso específico na terça com as cartas de Paulo, quarta-feira direto da FEAC com o Evangelho e Vida, quinta-feira com o estudo do Apocalipse e nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, de coração agradecido, endereço um abraço a todos os nossos companheiros, amigos, e assim, de uma maneira reverente ao Senhor, convido a todos para que juntos possamos fazer a oração que dará por início os trabalhos da noite. Rogando a espiritualidade que esteja conosco. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, com muita alegria nos encontramos novamente em Teu nome, rogando, Senhor, as bênçãos, o envolvimento para todos que se sintonizam com esta proposta. Que nós outros possamos angariar os elementos que necessitamos. Medicamentos, fortalecimento, mas acima de tudo esclarecimento nessa noite, Senhor, para que compreendamos os desígnios da vida, as leis que regem os nossos destinos. Que o convívio com a espiritualidade maior, espíritos que nesse momento se unem em torno da Tua palavra, dos Teus ensinos, e dos propósitos que estamos alimentando, que eles possam envolver a todos nós. Mas também suplicamos que eles atendam também aos nossos familiares e amigos, corações que se encontram nos lares, expectantes de bênçãos, nos hospitais, nas ruas, nos cárceres, nas regiões difíceis do planeta, seja na terra ou no espaço espiritual, que todos possam nesse momento receber as expressões sacrossantas da misericórdia do Senhor. E assim, a falange de Paulo de Tarso, aqueles caravaneiros que representam o Espírito de verdade, Jesus, esteja conosco, nos inspirando para que o nosso trabalho singelo, todos nós possamos nos arrimar na humildade de compreender os Teus desígnios. Mas a inspiração se faz imprescindível para que a revelação seja decodificada pelos nossos corações. E assim, Senhor, diante dos desafios do nosso momento atual, em face ao passado, que expressa as nossas necessidades, e o futuro, que nos aguarda solenemente, a operação, o trabalho, o investimento. O futuro que pertence ao Teu Evangelho, Jesus. Que possamos, então, terminar a nossa jornada de hoje sintonizados com estes grandes desafios da vida, nos sentindo, Senhor, ao término, em paz, pelo dever cumprido e por atender ao Teu chamamento, sem hesitação,
sem postergação, sem reclamação e muito menos indiferença. E assim, nós damos por iniciado no plano físico a tarefa da noite. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Caríssimas amigas, amigos, novamente boa noite para todos que estão chegando agora. Nós temos nesse momento 48 pessoas no chat. Eu abraço endereçando o nosso mais puro sentimento de fraternidade, de gratidão para todos que estão expectantes conosco quanto à mensagem da noite. Nesse momento, já pulamos para 51 companheiros no chat. 53, olha, se eu ficar aqui, eu vou ficar só na contagem. Então, um grande abraço para todos e vamos lá, porque Jesus nos conclama. Bom, inicialmente, hoje, dia 8 de novembro do ano de 2016, eu necessito iniciar as tarefas da noite fazendo aquela conexão com os trabalhos que foram realizados na última semana, a título de esclarecimento. Nós fizemos, por duas semanas, para ser exato, nós demos uma interrompida nesse trabalho das cartas de Paulo e fizemos um trabalho em torno da vida, da obra, das mensagens do Espírito Meimei. Falamos daquele momento extraordinário do reencontro de Arnaldo Rocha e Chico Xavier, que se deu em outubro de 1946. Então é uma comemoração de 70 anos que não poderíamos passar batido. Nesse espaço da terça-feira, que é também configurado, denominado como Amor e Sabedoria de Emmanuel. Eu gostaria de manifestar aqui a minha alegria pelo apoio, pelas participações e pelo alcance que foi assim extraordinário dos vídeos. Atingimos marcas assim surpreendentes. Passamos de mais de 10 mil acessos nesses dois singelos trabalhos. Obviamente num contexto de uma semana praticamente. O que isso vai se dinamizar aí no tempo e no espaço. Então, nós gostaríamos de abraçar novamente, agradecidos ao Espírito Meimei, Chico Xavier, ao nosso querido Espírito agora também amigo Arnaldo Rocha, que aonde eles estiverem, eles continuem com essa amizade fraterna e totalmente voltada para o bem, para a vivência do Evangelho. E assim, nós vamos retomar os trabalhos das cartas de Paulo e hoje muito expectantes porque temos que trabalhar aspectos aqui para ver se a gente conclui esse movimento importante que define a primeira metade da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 2, que é intitulada Justiça de Deus. Então hoje, vamos lá, eu vou retomar a leitura do primeiro versículo em diante. Vamos lá. E vou ler até o 16. Haja fôlego. Vamos conseguir. Está aí na tela para vocês poderem acompanhar. Vamos lá. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesourou ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus.
Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente o judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. No versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando junto a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O tema de hoje, queridos amigos, segredos de Deus. Nós vamos aqui, de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, procurar pensar algumas ideias rapidamente do que a gente já trabalhou nos últimos estudos. Porque essa carta aos Romanos, nesse movimento que os estudiosos intitularam Impenitência dos Judeus, a Justiça de Deus, nós trabalhamos aqui alguns pontos assim que nos chamaram a atenção dentro da nossa ótica. Lembrando que Pedro nos alerta que a Escritura não deve ser de particular interpretação. Nós buscamos elementos que favoreçam a construção, primeiro, literal, da interpretação, dentro de um contexto histórico, para fazer os ajustes às nossas realidades da atualidade. O estudo que nós procuramos empreender, a partir da orientação dos benfeitores espirituais, tendo, por exemplo, Emmanuel, um grande educador, que utilizou da sua experiência exegeta, de muitas vidas vinculadas ao catolicismo, onde ele teve a oportunidade de estudar com muito cuidado as Escrituras, sem contar da sua bagagem espiritual, vidas que ele teve em vários setores, em vários momentos na história da humanidade, situando a evolução dele apenas aqui. Mas como, por exemplo, sacerdote no Egito, como sacerdote em Delfos, na Grécia, e as histórias que todos conhecem, enfim. Mas Emmanuel, de uma forma muito particular, muito especial, apresenta para nós um caminho que era tradição das interpretações na antiguidade, principalmente aqui no que remonta ao povo hebreu, os judeus, que interpretavam os textos sagrados, geralmente em grupos, realizando aquele procedimento de busca da inspiração, pela oração, pelo diálogo fraterno, no que remonta a cada um trazer aquele ângulo especial das passagens,
para construir toda uma ambiência espiritual. E no nosso caso, por que citamos Emmanuel? Porque ele deixa para nós um legado muito especial através da mediunidade do Chico e com a sua presença no movimento espírita, até lidando com muitas equipes de trabalhadores, aquela capacidade, aquela habilidade de usar da chave, que é a doutrina espírita, para abrir os portais do entendimento. Jesus porta, Kardec chave. Inclusive é um texto, ele deixou para nós no livro Opinião Espírita. E é um texto em que ele se apoia no próprio Allan Kardec, em alguns momentos da codificação espírita, que Kardec fala que a doutrina espírita é uma chave. Até a definir, eu chamo sempre a atenção, a importância do trabalho de Emmanuel totalmente sintonizado com o seu mestre, que era Allan Kardec. E tendo em Chico Xavier aquela mediunidade singular, ímpar, pura, que trouxe, que oportunizou que o pensamento do nosso benfeitor Emmanuel chegasse para nós com tanta limpidez, e a sua conduta ilibada que facilitou, inclusive, a sensibilização de todos nós quanto aos valores que ele passou a ser um grande portador, como médium. Voltando. Então, a gente vai pensar algumas ideias para a gente poder caminhar para esses 5 versículos finais. Então, a gente viu aqui no início uma assertiva, uma alertiva de Paulo de Tarso com relação à comunidade, a comunidade dos cristãos em Roma, para que eles tivessem cuidado com o julgamento, a definir que uma coisa é a gente observar o que está acontecendo, para que a gente possa tirar conclusões de cunho moral, libertador, espiritual, mas sem nos prendermos no que remonta às individualidades que cometem os seus erros. Porque todos nós, envolvidos na evolução planetária, somos espíritos que trazemos muitas dificuldades ainda no aprendizado. Nós sintonizamos com Jesus, graças a Deus, na atualidade, mas não podemos afirmar que temos afinidade com Ele, porque essa afinidade vai se dando com o tempo. E, acima de tudo, pela operação, pela prática, no que remonta aos seus ensinamentos. Então nós nos sintonizamos com Ele, mas não temos garantido que iremos colocar em prática, de uma forma qualificada, os ensinamentos que ele nos legou. Então não devemos tomar cuidado para não personalizar os fatos, tirar a essência, trazer a essência do ensinamento como uma lição para o nosso aprendizado e dando ou permitindo, sem nos fixar, aquela ideia de que o outro está lidando com a lei de liberdade, dentro de um plano de muita igualdade entre todos nós. E que o próprio Evangelho define que a cada um segundo as suas obras. Então, a cada um de nós a responsabilidade de recolher diante da nossa própria semeadura. Trabalhamos questões importantes quanto à lei, o desenvolvimento do senso de justiça. Falamos sobre a importância da benignidade, da paciência, da longanimidade, da perseverança. Trabalhamos aspectos quanto à tribulação, o arrependimento. Discutimos pontos assim que favoreceram de uma forma assim muito especial, aquele mecanismo que estabelece entre nós a fraternidade. E que o trabalho, a perseverança, ele de uma certa forma ele favorece para que o aprendizado se eternize, ou ele ganhe, ele se amplie, e que a gente tenha uma sensação de estar
totalmente focado no trabalho. Esse é o grande desafio para o cristão. Focar no trabalho. Não permitir que haja, vamos dizer assim, um desvio no roteiro. Por isso, o Paulo de Tarso nos fala de honra e do cuidado com a questão da corrupção. Ou seja, não permitir o cristão se desvincular dos princípios norteadores da vida, dos planos que estabelecem as vibrações positivas que auxiliam no mecanismo podemos assim dizer, de uma intuição, de uma mediunidade mais límpida, ou de escolhas que sejam mais, vamos dizer assim, que no momento da escolha tenhamos mais segurança no plano do próprio trabalho. E foram tantos assuntos que nós trabalhamos o ponto básico para a gente chegar nesses 5 últimos versículos. Quando Paulo fala da atuação da providência divina, vamos dizer assim, para com todos, judeus e gregos. E nós temos discutido aqui o simbolismo, por exemplo, nesse contexto aqui, do que vem a significar o judeu e o grego. O judeu aqui, ele representa para nós, não, num primeiro momento, deixa eu até esclarecer, Deus não faz acepção de pessoas. A definir que a lei divina, que ela é a lei como expressão do amor da vida, do amor do Senhor, do amor que nos sustenta, a lei divina, ela é única. E um dos pontos que nós estudamos aqui, temos aprendido um pouco com os benfeitores espirituais, em que essa lei é uma lei orgânica, a definir que a lei da vida promove a vida. Os destinos de cada um de nós apontam para a soberania espiritual, para a libertação definitiva. Nós vamos compreendendo o amor à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente. Então, o amor, num primeiro momento, pode ser percebido por nós ao nível do sentimento, da intuição. Principalmente dentro de um plano de elaboração do favorecimento que o amor define. O leite materno sustentando uma criança. Depois que ela cresce, ela não se lembra desse leite. Mas no momento em que ela adquire sabedoria, ela percebe o tanto que esse leite faz falta. E aí ela sai para oferecer leite. É a natureza que vai responder dentro de um plano de elaboração mental. Não é? Pai. O pai é o que concebe. O filho é a resposta, é a consequência da geração paterna. Mas para que esse filho se engrandeça no Senhor, ele, antes de se descobrir como filho, ele acaba se percebendo como um servo. O servo, no seu sentido, aquele que está a serviço da providência divina, dentro de um plano de evolução, nas linhas integrativas do progresso. A lei do progresso, inderrogável. Progresso, força avassaladora. Então nós vamos, como servos, no seu sentido de estar descobrindo que existe lei, que existe governadoria, que existe possibilidade, e por isso é que nós nos intercambiamos na lei de sociedade. Ninguém evolui só. Então, no primeiro momento, nós vamos nos descobrindo pela própria necessidade de intercambiar, de aprender, de se integralizar. É um movimento expressivo, importante, para a gente sempre enaltecer. Não é? A gente se ajusta e daqui a pouco, quando você se rende a toda uma circunstância, você cria todas as possibilidades para entrar num grupo, por exemplo,
porque você está interessado em participar daquela comunidade. Então, num primeiro momento, você se faz servo. Você vai entender o que funciona, como funciona, que hora funciona, onde funciona. Aí você vai se ajustando. Sal da terra. Ajusta aqui, ajusta acolá, faz amizade com um, percebe o outro, vai descobrindo as carências, as arremetidas do grupo, vai percebendo a importância do grupo, individualiza-se as percepções, aí você sai do grupo e começa a lidar com as individualidades, vai descobrindo afinidades, vai percebendo simpatias, antipatias, dentro de um plano de sintonia do que escolhe. O passado começa a falar alto, não é? Porque simpatia e antipatia tem a ver com o passado, tem a ver com o que nos interessa no comportamento do outro. Então, os grupos são fulcros de irradiação dentro de um plano globalizado de diversidades, certo? Então, nós nos identificamos com o grupo porque o grupo expressa exatamente a nossa posição espiritual. Então, esse grupo, como judeu, é um grupo que expressa a intelectualidade, a maturidade em tese, a informação, a cultura, os princípios que definem a necessidade de crescer. Então, esse grupo de judeus, não é? Ele está à frente do grupo do grego, porque os gregos aqui, a ideia é expressar a comunidade dos gentios, nesse contexto aqui. Gentios que já elaboram, mas não têm uma noção exata ainda do senso de responsabilidade, porque estamos na escola debatendo, mas a gente vai aprender realmente quando vai para o campo trabalhar, quando vai para a cidade operar. Então, quando o Paulo diz que a misericórdia manifesta tanto para grego quanto para os judeus, está definindo aqui dentro de um plano do judeu que sabe e do grego, do gentio que está discutindo, que está aprendendo. O judeu velho, o gentio novo. É dentro desse contexto de irradiação. Obviamente que quem sabe, quem já tem mais condições, tem mais elementos, a responsabilidade é diferente daquele que está num campo do aprendizado. Por isso é que Paulo, agora vamos voltar para o texto. O Paulo fala assim para nós. Olha que importante, que extraordinário esse texto. O Paulo diz assim, no versículo 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então aqui, no versículo 12, está dizendo, vamos estratificar, vamos detalhar. Por quê? Todos os que sem lei pecaram. A definir o seguinte, que você não tem regra, ou seja, você não conhece, você não tem uma jurisdição ali clara. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer. Como você não sabe a lei, o que acontecer vai ser um impacto diante das tuas escolhas. Agora, quando entra no plano de todos os que sob, ou seja, que estão debaixo, que estão sendo direcionados pela lei e pecam, ou seja, conspurca, adultera, dificulta, todos estes aí vão estar dentro de um plano de muito mais responsabilidade. A responsabilidade, portanto, será de acordo com o nível de conhecimento. Esse aspecto para nós dessa carta é de um valor imorredouro. Aí no versículo 13 ele diz assim, porque
os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não é? Justificados. O que está sendo dito para nós? Olha que interessante essa abordagem. No versículo anterior, os que sabem e os que não sabem. Agora vem dizer, numa outra dinâmica, aqueles que ouvem a lei não são justos diante de Deus. A definir é o seguinte, que no plano do judeu ou no plano do grego, se a dinâmica está ainda no plano apenas da elaboração, ou seja, não estão na dinâmica da prática, os processos de compreensão ou de uma análise diante dessa lei divina é completamente diferente. Então não basta vestir a camisa, ler o livro, se dizer-se cristão. Porque chegará o tempo que o Senhor vai dizer assim: o que fizestes? A ideia é essa. Então nós estamos aqui agora estudando o Evangelho. Qual que é o desafio? Qual que é o próximo passo? Sair para a vida para aplicar o conteúdo revelado. Porque se não aplicar, ele estiola, ele pulveriza, ele acaba, ele se perde. Ciência incha, mas o amor é que edifica, afirma para nós Paulo de Tarso. Olha que beleza. O que edifica, o que estabelece a dinâmica libertadora é exatamente a experiência. E nós temos percebido que na atualidade o nosso grande desafio é lidar com a nossa personalidade. Personalidade é o resultado da semeadura, da prática. Então todas as nossas tendências, toda a nossa maneira de agir, ela ainda se vincula muito aos impactos das cristalizações, dos reflexos que nós viemos ao longo do tempo fixando na nossa intimidade. E hoje eles se transformam em grandes desafios, que nós temos que desativar reflexos complicados. Então, para ser prático, a gente tem um estudo do Evangelho. O estudo fala para nós da paciência. Não é verdade? Mas aí o que acontece? Termina o estudo, daqui a pouco vem um problema. E costuma o problema ser derramado na nossa mesa sem pedir licença. Aí qual é o convite? É a gente metodizar a paz. Porque paciência é a ciência da paz. Então, como que nós vamos trabalhar? Impulsionados pelos planos reativos? Ou nós vamos encarar o problema procurando serenidade para equacionar e agir conforme a lei divina da misericórdia nos propõe? Não sei se deu aí. Estou pegando um exemplo assim, muito simples, mas que nos toma de assalto o tempo todo. Nós somos defrontados com muitas surpresas no caminho. Porque os que ouvem a lei não são justos. Então, nos tempos atuais, não basta dizer-se, é necessário confirmar. Como que nós podemos confirmar? Em discursos? Apenas tendo diploma? De maneira alguma. Nós temos que sair pelo caminho para, vamos dizer assim,
dar os nossos testemunhos. Hoje eu ouvi uma mensagem do Francisco Cândido Xavier, em espírito, o médium, já desencarnado, através do Wagner Gomes da Paixão. Uma mensagem muito bonita, numa reunião íntima na União Espírita Mineira, em que ele dialogava até com Arnaldo Rocha. Isso está disponibilizado na internet aí para quem se interessar. Chico Xavier purinho. E o Chico falando exatamente sobre esse ponto do nosso desafio. Ele fala: o nosso desafio, Naldinho, é lidar com as nossas personalidades, que estão como pedras de tropeço, para que a mensagem do Evangelho seja refletida por nós. Porque a mensagem do Evangelho está sendo refletida para nós. Então, tem o Chico Xavier, tem o Emmanuel, tem os benfeitores, que estão recebendo a mensagem do Evangelho e pela mente deles, pelo coração deles, eles estão pegando essa luz e refletindo essa luz para nós. Então, é a mensagem do Evangelho para nós. Então, eu estou falando do Chico, do Emmanuel, do Bezerra, do seu mentor espiritual, do seu guia, da sua mãe, do seu pai, dos apóstolos do anonimato. A mensagem está sendo refletida para nós. Agora, o grande lance é que nós passemos a refletir por nós essa mensagem. Você recebe, você agradece, você tem um sentimento de gratidão, mas que precisa de ser convertido num estímulo para que você, eu, todos nós, possamos a refletir essa luz para o outro. Você só vai refletir a luz para o outro se você decodificá-la e implementá-la em você mesmo. Então, é uma dualidade muito interessante. A mãe, por exemplo, ela sai para dar a luz para o filho. Não é verdade? Mas, antes dela dar a luz para o filho, ela é concebida pela luz. Não é? E eu estou falando aqui da mãe biológica, ou nós já podemos transcender para a maternidade psíquica? Nós estamos sendo fertilizados agora. Observemos. Vou dar um exemplo. Nós começamos o estudo e teve uma queda na internet aí que eu percebi. Não é verdade? Então nós tínhamos aí um número considerável de pessoas. O que aconteceu depois que teve a queda? Nós podemos dizer ali que 20% do grupo, ou um pouco mais, 25% do grupo saiu. 75% do grupo permaneceu. E agora eu estou percebendo que dos que permaneceram já está havendo uma agregação de valores. Ou seja, outros corações estão chegando. Pode ser aqueles que saíram, como pode ser novos que estão chegando agora, porque foi agora o momento de começar a estudar o Evangelho. Agora, eu quero dizer o seguinte, que dos 75% que ficaram, são bem-aventurados, porque tiveram a paciência de esperar. Não, a internet vai voltar. Não, o estudo vai continuar. Não, eu preciso de ir adiante. Eu não posso desistir do casamento. Eu não posso abandonar a paternidade, a maternidade, a filiação. Eu não posso deixar de lado os meus compromissos do trabalho. Ah, mas alguém disse que você merece ser feliz. Ok, você inclusive tem o direito de ser feliz escolhendo, conforme o seu coração pede. Agora, é necessário que entendamos o que realmente o coração pede, ou se o que está gritando é a nossa personalidade que insiste na facilidade. Quer ser bem-aventurado num circuito transitório e não se predispõe a pensar no futuro. Não colocamos o pé na estrada assim, eu vou agora, vou sacrificar, mas lá na frente isso vai haver uma recompensa. Tem que valer a pena, a gente tem que ter um motivo para seguir adiante. E o seguir adiante, gente, nós podemos trazer com Jesus. É o que é mais complexo. Por isso é que ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não falou até a metade ou até
no penúltimo dia da semana. Não, ele falou até o último dia da semana. Até o instante final do ciclo. E até é muito interessante, porque a gente não sabe se a gente está no final, né, se está no meio, se está no início. Aí entra até naquele plano que eu falei da eternidade diante do trabalho. Estar no trabalho é que vale, é que basta. O poder participar da engrenagem é que é o grande lance. Nós queremos ver resultados. Espiritualmente não tem resultado. O resultado, numa análise espiritual, é o sentimento, é o estado de alma. Em você poder dizer que bom que eu estou trabalhando. Como é bom estar estudando. Como é bom operar. Como é bom sintonizar com faixas cada vez mais sutis. Isso engrandece a alma. Você deita a cabeça no travesseiro em paz, amigo, amiga. Então vamos voltar para o texto, porque a promessa hoje está assim, bem intensa. No versículo 14. Porque quando os gentios agora, hein, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. É o contexto. O gentio não tem lei. O gentio não tem sinagoga, não tem sacerdote, não tem práticas, não tem costumes, no que remonta à parte espiritual. Agora a conversa aqui é no nível espiritual. Eu vou puxar para o campo mais sutil para a gente poder fazer os ajustes no campo da horizontal também, do dia a dia, dos desafios na encarnação ou da desencarnação. Mas vamos tentar puxar assim. Se não tem lei, faz naturalmente o que está na lei, estão sendo justos consigo mesmos. E passam este comportamento, esta atitude, antecedida pela escolha, fixação de caractere, aprendizado. Aí, o que esta vivência caracteriza, inclusive, o que está escrito no versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que esse texto nos sugere? Olha que interessante. A obra da lei escrita nos corações. O livro da vida é escrito por nós a cada momento. A cada instante a gente está deixando registrado. É uma experiência. E esta experiência, ela tem a sua irradiação específica, que efetivamente aciona o plano da nossa consciência. A consciência no seu sentido de perceber o alcance desta experiência. Quando a experiência está num plano de espiritualidade, ela te faz bem. Ela te inspira. Ela indica. Ela favorece. O regozijo é natural. Portanto, é íntimo. Nós queremos muitas vezes o reconhecimento lá fora. Mas na realidade, o tribunal sagrado é o íntimo, que efetivamente acusa ou defende. Nós sabemos, nós temos uma noção exata das nossas atitudes. Obviamente, respeitando o grau de evolução, o nível de entendimento,
o nível de entendimento de cada um. Por isso que nós temos aprendido com os espíritos que a lei é uma só. E ela nos concede operar numa faixa específica. A nossa mente é que autoriza. A nossa mente é que autoriza. Para que nós operemos, portanto, num espaço que a gente dá conta. Certo? E nesse espaço nós temos um tempo para operar. São os ciclos. As etapas que vão nos conceder a vênia para escolher e fazer. E nessa escolha e nesta atitude, nós vamos recolher o resultado dentro desse espaço bendito, no tempo de Deus. No tempo de Deus, mas que nós vamos colher, vamos colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Agora, em momento algum, o Senhor disse que a colheita é obrigatória de dia ou de noite, no inverno, no verão, no outono ou na primavera. É no tempo do Senhor. O próprio Senhor favorece para que a natureza nos auxilie para que a gente possa compreender essa faixa que nós estamos trabalhando. E com isso, eu vou lidar com elementos que alimentam, elementos que são remediadores e aqueles que envenenam. Olha que interessante. E os impactos da vida me ajudam, portanto, a verificar. O que eu tenho no celeiro? Ah, mas como que esse impacto acontece? De N maneiras. Pode uma laje desabar, um tsunami invadir, um flagelo, um abalo sísmico, um terremoto, não é isso? Uma tempestade. Pode acontecer muita coisa. No campo dos fenômenos naturais. Nós estamos dentro de um contexto. Deus vai mandar a chuva para você acordar, não. Mas a chuva está prevista naquele espaço que você ocupa. Opa, que bom, a chuva vai cair. Agora chegou o momento dele acordar. Certo? Obviamente que os recursos de preservação podem nos favorecer para que essa chuva não impacte tanto. Como pode, dependendo da nossa inobservância, no que remonta aos cuidados, essa chuva ser destruidora. Então assim nós vamos lidando. O impacto pode vir através do não, do sim. O impacto pode vir através da desencarnação. O impacto pode vir através da reação do semelhante que não está mais disposto a ouvir, a aguentar, a suportar aqueles comportamentos que vão se repetindo e deteriorando relações. Pode acontecer o impacto. São maneiras. Então, quando se obra e se invade a obra do outro, o campo do outro, a responsabilidade ela se amplia. Se amplia, porque se você está atingindo o espaço e o tempo do outro, você passa a ter responsabilidade sobre o outro e sobre você mesmo. Aí você começa a perder a autoridade. Enquanto você está na sua jurisdição, vamos dizer assim, entre aspas, Deus está dizendo assim, você não sabe o que você fizer é lei. Agora, se você começa a invadir o espaço do outro, opa, o outro tem lei. Do lado de lá tem uma regra. Ah, mas eu não sabia. Ah, então o outro vai começar a te falar qual que é a regra. Então você vai ter que começar a responder diante dessa lei. Nós estamos aqui, conforme a Helena está falando, estamos necessitando de mudanças. Aí a Cleusa está dizendo assim, quando o homem está só, escuta essa consciência. E
pesa no seu justo valor. Muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Por isso, Cleusa, vamos refletir. Por que Adão foi expulso do paraíso? Eu vou deixar para vocês me responderem. Qual que é a palavra mágica que definiu a expulsão de Adão do paraíso? Isso é um segredo de Deus? Vocês já tiveram essa informação? Isso é o segredo do Adão? Segredo de Adão e Eva? Então vamos refletir, para deixar de ser segredo. Ele foi expulso por um único motivo. O Fernando Henrique está dizendo. Não, tá. Talvez ele está dizendo. Ele colocou uma palavra ali que pode estar em outro contexto. Desculpa, tá, Fernando? Mas o Júlio César Moreira da Silva. Nossa, eu dei seu nome todo, Júlio. O Júlio está dizendo. Ô Júlio, grande abraço, amigo. O Júlio está dizendo que o Adão foi expulso do paraíso por desobedecer. Desobediência. O que o Senhor falou para ele? Comereis da árvore da vida, mas não comereis do fruto da árvore do bem e do mal. Não foi? O que o Adão fez? Comeu deste fruto, desta árvore. Aí o que aconteceu? Ele descobriu a lei. O fruto da árvore da ciência entre o bem e do mal. Então, quando se descobre porque houve um processo de elaboração que, de alguma forma, trouxe morte. Morte. É a morte do Evangelho. A letra mata e o Espírito vivifica. Então a letra disse: não coma, se comereis, morrereis. E ele comeu. Morreu. Teve que renascer. Assim tem acontecido conosco. Desobediência. Então o segredo da vida, eu poderia dizer para vocês assim, com muita tranquilidade, o segredo da vida está em obedecer. Ser obediente. Obediente às complicações? Ser obediente à paixão? Não. Paixão tem que ser governada, é corcel. Não foi o que Allan Kardec disse para nós no Livro dos Espíritos? A paixão, ela precisa de ser dominada. O ego, o eu inferior não pode mandar. Ele tem que ser aprimorado, ele tem que ser dinamizado. Ele tem que virar um eu superior. Tem que entrar em relação com o self, numa linguagem dos estudiosos da área da psique transpessoal. A intuição verte. A intuição verticaliza. O indivíduo, o espírito é fertilizado. E quando fertilizado, ele precisa de entrar num processo de elaboração íntima, gestação, para formar um novo caractere, que vai sendo implementado pelas atitudes, repetição. Aí você cai no plano da rotina. Para você ficar fera em cálculo, você tem que fazer muito cálculo. Matemática é exercício, fixação. Descobrir caminhos para chegar lá no resultado. Por isso que o Einstein afirmara, né, que o homem quer adotar muitos caminhos para chegar no mesmo objetivo. Sal da terra? Ou porque não quer seguir algumas regras da equação? Aí nós poderemos ver aí que pode haver duas vertentes. A questão é
se queremos encontrar vários caminhos no sentido para muitos aprendizados, ou se estamos querendo encontrar fórmulas mágicas para driblar o caminho seguro, o caminho que nos leva realmente a um procedimento de conclusivo, libertador. Então são reflexões. O versículo 15 diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer os defendendo. E o versículo 16 vem dizendo: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Meu Deus, o que o Paulo está dizendo aqui? Começa dizendo no dia. Se é no dia, o dia aponta para nós uma questão de tempo, do tempo. Tempo. Mas a gente foi aprendendo com Einstein que não dá para falar de tempo sem falar de espaço. Como não dá para falar de espaço sem falar de tempo. Então o dia ali engloba uma circunstância temporal. Então nós poderíamos dizer que há tempo de semear, tempo de colher. Eu vou dar um break, porque eu quero ver o comentário do Luiz, que está dizendo assim: como espíritos encarnados... Ah, tá. Ô Luiz, obrigado, amigo. Você tá... Inclusive ele pôs um texto em castelhano. Como espíritos encarnados, traremos recordações de obras do passado, é isso mesmo? Nesta evolução. Ah, tá. Ele está perguntando se nós temos o direito de interferir nos karmas de cada irmão. Bom, se eu entendi bem, Luiz, o que você está colocando, Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Então todos nós, diante vou ler para vocês aqui. Questão 205 do livro Consolador. Abri aqui o acaso. Diante da pergunta que o irmão fez aqui. Vamos ver se eu consigo adequar. Foi perguntado assim para Emmanuel: podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Resposta de Emmanuel: a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra, reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos a que chamais subconsciência. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado. Depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem a sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito, em queda, tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas,
inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1/1000 de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro. E tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra para suas orgulhosas deduções. Verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que em todas as condições possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Nos valores legítimos do sentimento, o homem, somos convidados, portanto, a compreender essa faixa de evolução nossa, ainda muito acanhada, muito limitada. E por isso, quando nós falamos lá atrás que nos consorciamos, que nos ajustamos a um contexto do próximo, a ideia é que nós compreendamos que a evolução se dá por uma lei de colaboração e ajuda mútua. Então, Luiz, Jesus diz assim: faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Entre outras palavras, ame ao próximo como a si mesmo. Colabore, porque está havendo uma colaboração divina para a sua evolução. Então colabore. Porque colaborando uns com os outros, nós vamos aprender como lidar com o mecanismo da misericórdia, que superintende a nossa evolução. Sem misericórdia, não compreenderemos o que é realmente, o que representa realmente a lei de justiça divina. Aí a sua pergunta é: nós podemos ajudar no karma do outro? Karma é uma palavra que ela é muito bem dirigida, muito bem adequada num contexto mais espiritualista. Porque no nosso contexto como espírita, a gente entende um pouco diferente esses desafios espirituais. Porque você não tem um karma para queimar. Você não tem uma reparação de um processo que segue uma linha. Uma linha, vamos dizer assim, ipsis litteris. Ela se robustece não por uma projeção linear, a evolução do espírito, mas geométrica, pela esteira da evolução setenária, a espiral que define tempo e espaço, que caracteriza as faixas do aprendizado. Então, nós não viemos para a Terra para cumprir um karma. Nós reencarnamos para evoluir. Isso é uma análise espírita. Respeitosamente, não estou dizendo que ela diverge. É uma linha interpretativa, certo? Então, nós estamos aqui para desenvolver os nossos potenciais. Agora, com inabilidade no trato social com o semelhante, porque eu invadi um território sagrado que é um coração que ninguém pode pisar, porque desconhece, nós automaticamente passamos a trazer para a nossa trajetória uma necessidade de aprender naquele assunto. E como eu ainda evoluo acanhadamente, eu não me predisponho a verificar como reparar. Eu não me candidato ainda a um plano, a um planejamento. E um planejamento que é definido por etapas, por metas,
por consequências. O meu aprendizado ainda é um aprendizado, vamos dizer assim, muito da retaguarda. Eu, como espírita, ainda favoreço a criação de mitos. Por que nós criamos mitos? Porque o mito realiza o que é o desejo popular. O mito cumpre o que Deus define. O mito tem poder. O mito representa o belo, o divino, o que é justo. Por isso que nós criamos mitos. Porque os mitos resolvem os nossos problemas. Foi isso que nós fizemos com a religião, estabelecendo os santos, o lugar dos santos. Para uma grande parcela de espíritos na Terra, Jesus é um mito. Ele é um mito. Porque a tendência é que o mito a gente aceita as coisas boas porque desconhecemos e não empreendemos um processo de uma análise crítica, científica, para criarmos, inclusive, comparações, deduções, que efetivamente alimentam uma fé que se torna uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Então nós conspurcamos a lei, criamos problemas com o semelhante, aí nós vamos nos ajustar com o semelhante, porque o semelhante também está num processo parecido com o meu de evolução. Então antes eu reencarnei e quis tudo para mim. E a vida favoreceu, tive muitas posses, tinha inteligência. Aí tudo que interessava o meu espírito era ampliar minhas posses. Então eu adquiri habilidade em convencer, em comprar mais barato, em pegar alguém com dívida para efetivamente criar um constrangimento e tomar a posse do outro. Aí fui criando um império. Aí me tornei um latifundiário. Não é? Foi o que aconteceu com os impérios. Né? Vamos lembrar da Espanha do século XVI? Foi criando imperialismo e foi aumentando. Até que chega um ponto que vai estiolar. Esse latifundiário criou o sistema, etc. Aí desencarnou lá na frente, deixou assim, posses e chegou no mundo espiritual falido. Aí, para muitos, ele vai reencarnar agora como mendigo lá nas terras que ele mesmo comprou. Né? Aí nós temos histórias, muitas histórias. É uma análise? É uma possibilidade? Pode ser. Mas de repente ele foi tão inteligente, ele foi tão hábil, ele foi tão perspicaz, ele foi tão sagaz que a espiritualidade costuma dizer assim: não, vamos fazer o seguinte, você vai se ajustar não num plano de sofrimento, mas você vai trabalhar num plano de soerguimento. Você vai pegar aquela experiência, aqueles valores que você utilizou em bem próprio, em benefício próprio, e agora você vai inverter o processo. Você vai utilizar todas as artimanhas, você vai mudar o polo, o foco, a posição, a polaridade. Aí, de repente, o indivíduo reencarna como um engenheiro, né? Um engenheiro que trabalha no Estado, e lá na frente o Estado vai ter que construir uma estrada, e vai ter um corpo lá de administradores que vão precisar de convencer o pessoal a ceder as terras. Aí essa estrada vai passar exatamente no mesmo espaço, né? No mesmo espaço que ele idealizou, construiu, fez. E ele vai usar a mesma habilidade. Intuitivamente ele está assim: eu preciso de conseguir levar essa estrada.
Aí ele vai convencer, vai trabalhar ali, daqui a pouco está a estrada lá passando. Ele foi vitorioso, costuma até receber uma promoção, mas também pode ser que, de acordo com a necessidade dele, na hora que tiver tudo pronto, aquele que não fez nada, que estava do lado dele, é quem recebe os louros, é quem recebe os prêmios. Porque na realidade ele precisava era de mudar a polaridade dele. Ou mudar o foco, porque ele vai trabalhar exatamente com seus potenciais. Então, Luiz, você que veio da Espanha, e não é isso? Parece que sim, né? Você que veio da Espanha, essa terra maravilhosa, não é? Nós temos aí a amiga Cleusa, que está aí na Península também, Ibérica, não é? Em Portugal. E ela tem muitas histórias aí para conversar com você, Luiz. Bate um papo com ela, que quem sabe ela pode... vocês podem até aí unir forças aí na tarefa aí na Península. Viu, Cleusa? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, observemos. O médium hoje, antes ele desviou um monte de gente do caminho. Aí hoje, não é? Dentro desses segredos de Deus, ou segredo dos homens, por Jesus Cristo, porque os segredos por Jesus Cristo são revelados dentro de um plano de misericórdia. O Leonardo Rocha está citando o Livro dos Espíritos na questão 814, né, Léo? É isso? Então vamos pegar aqui rapidinho, será que dá tempo? Eu queria um texto aqui, mas se eu for ler essa questão aqui vai desviar um pouco. Aqui, ele está citando a questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Aí eu ia citar, amigo, o contexto da mediunidade. O indivíduo ontem desviou. E ele desviou foi muita gente. Hoje é orador espírita. Começou fazendo um comentário assim, todo preocupado, lá no centro espírita, falando ali para 2, 3 pessoas numa reunião. Né? Aí hoje está falando para a massa. Aí outros estão assim, nossa, mas fulano é um missionário. Beltrano é um enviado das esferas resplandecentes. E o indivíduo está trupicando nas próprias dificuldades, porque ninguém sabe dos dramas pessoais, das lutas que ele tem para levar a efeito, mas ele está lá, dando o recado dele. Que Deus o abençoe para que ele mantenha-se na simplicidade. Ele pode estar falando para a multidão, não tem problema. Pode estar falando para 5. Então, isso não importa. O que importa não é a quantidade. Até diga-se de passagem, espiritismo não é para massa. Então, os grandes eventos, eles funcionam apenas como um tremular de uma bandeira, mas não ensina espiritismo. Porque os que ouvem não são justificados. Os que são justificados são os que praticam a lei. Está escrito aqui. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, ouvir, admirar, aplaudir, pode ser apenas um primeiro passo. Mas eu quero dizer o seguinte, estes que estão, por exemplo, na oratória, possuem desafios, não são missionários. Obviamente que com dignidade, com seriedade, com estudo, porque tem que ter profundidade. Porque não adianta encher a agenda e ir no superficial. Expositores que estão querendo falar de tudo quanto é assunto. Fala mal de um, mas quer falar de todos. Porque foi para a televisão, porque fez isso, agora vai sair por aí dando entrevista. Aí você começa a perceber o trabalho, falta profundidade. Porque não dá tempo nem de estudar. Porque o expositor é um intérprete. Cada um com a sua dinâmica, com o seu carisma, com a sua especificidade, com as suas, enfim, com as suas habilidades e com os seus compromissos espirituais. Agora,
precisamos de estar atento quanto ao que estamos fazendo do espiritismo. O médium, a mesma coisa. Eu estou vendo aí um movimento muito interessante aí. E o povo está indo, né? Aí multidão aqui faz evento ali, e você vai ver o médium, o orador, o dirigente, está mudando o contexto. E não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem nada a ver com o espiritismo. Mas ele faz a prece, ele é médium, frequenta o centro espírita, mas a atividade que ele está fazendo não é atividade espírita, porque se desvinculou da base doutrinária, não é espírita. Pode ser espiritualista, pode dar dinheiro, pode dar promoção, pode atrair multidão que está à cata de mensagens, de fenômenos mediúnicos. Mas você vai ver, não tem espiritismo como base. E eu não estou aqui querendo de maneira alguma exagerar no puritanismo, ou no purismo, ou nesses conceitos de pureza doutrinária. Não tem nada disso. Mas nós precisamos de estar atento com os desvios de roteiro do movimento espírita. E desde quando Kardec iniciou o movimento espírita, ele sempre foi pressionado para que o espiritismo se desviasse das suas bases. Então eu, particularmente, com um grupo de amigos, de trabalhadores que compomos essa equipe da Rede Amigo Espírita, por exemplo, e das demais rádios que representamos, a gente bate nessa tecla, desvio de foco. Desvio de foco. Então, qual é o segredo do Senhor? O segredo do Senhor está sendo revelado. Revelado a cada momento em que nós nos promovemos no seu sentido de mergulhar dentro de nós mesmos para nos conhecer, para entender quais são as nossas tendências. Os segredos de Deus são revelados pelo estudo. Nós estávamos aqui hoje passeando com muita saudade, com muito carinho, pelo livro Consolador, que nós acabamos lendo uma questão aqui, para encaixar no contexto que o Luiz trouxe, da questão da intelectualidade, que muitas vezes nós achamos que o caminho é esse. Mas foi questionado assim para Emmanuel, se Moisés havia transmitido ao mundo a lei definitiva. Aí o Emmanuel diz que o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aí ele diz assim: aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas, de conformidade com a sua posição evolutiva. Ai, que vontade de lê-la toda. Mas eu não posso, o tempo está caminhando. Então o homem vai recebendo a revelação o tempo todo. Mas nós temos as 3 grandes revelações. No dizer do próprio Emmanuel, as Santas Escrituras, o Antigo Testamento, que é a pedra angular, é a base da revelação, é o Antigo Testamento. E ele é todo figurado, ele é cheio de emblemas. Nós temos a segunda revelação, que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, na sua composição didática, estruturada. Nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. A terceira revelação. E dentro dessas 3 revelações, Jesus, como define Emmanuel, ele está no centro. Olha aqui. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, a alma da redenção e de toda a humanidade. Olha que beleza. A justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos. E a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual,
nos milênios por vindouros. Ai, queridos amigos, que vontade de poder ficar aqui muito mais tempo. Mas existe tempo de semear e tempo de colher, não é isso? Nós estávamos também folheando, passeando, no livro No Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós encontramos um texto belíssimo, que eu vou pensar algumas coisinhas dele aqui, no sentido da gente poder caminhar para o final do nosso trabalho de hoje. Porque o nosso tema, os segredos de Deus, que vão sendo revelados à medida em que o Espírito vai crescendo, não é isso? Então nós achamos Leon Denis dizendo assim, que para descobrirmos os segredos de Deus, é necessário o amor. O amor. São necessários a sabedoria, a ciência, longos esforços, lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altas regiões do pensamento. O amor e o sacrifício lá chegam de um só pulo, com um único bater de asas. Na sua impulsão, conquistam a paciência, a coragem e a benevolência. Todas as virtudes fortes e suaves. O amor depura a inteligência, põe à larga o coração, e é pela soma de amor acumulada em nós que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Todas as interrogações do homem, continua Leon Denis, e suas hesitações, e seus temores, as suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar sobre o universo a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros, mais refratários. Mesmo em seus magníficos derivados, o amor é sempre um esforço para a beleza. Nem sequer o amor sexual, o do homem e da mulher, deixa, por mais material que pareça, de poder aureolar-se de ideal e poesia, de perder todo o caráter vulgar, se, de mistura com ele, houver um sentimento de estética e um pensamento superior. E isto depende principalmente da mulher. Aquela que ama, sente e vê coisas que o homem não pode conhecer. Possui em seu coração inexauríveis reservas de amor, uma espécie de intuição que pode dar a ideia do amor eterno. A mulher é sempre, de qualquer modo, irmã do mistério, e a parte de seu ser que toca o infinito parece ter mais extensão do que em nós. Quando o homem responde, como a mulher, aos apelos do invisível, quando seu amor é isento de todo desejo brutal, se não fazem mais do que um pelo espírito como pelo corpo, então, no abraço desses dois seres que se penetram, se completam para transmitir a vida, passará como um relâmpago, como uma chama,
o reflexo de mais altas felicidades entrevistas. São, todavia, passageiras e misturadas de amarguras às alegrias do amor terrestre. Não andam desacompanhadas de decepções, retrocessos e quedas. Somente Deus é o amor na sua plenitude. É o braseiro ardente e, ao mesmo tempo, o abismo de pensamento e luz. Donde dimanam e para quem ascendem eternamente os quentes eflúvios de todos os astros. As ternuras apaixonadas de todos os corações de mulheres, de mães, de esposas, de afeições viris, de todos os corações de homem. Deus gera e chama o amor, porque é a beleza infinita, perfeita, e é propriedade da beleza provocar o amor. Quem, pois, num dia de verão, quando o sol irradia, quando a imensa cúpula azulada se desenrola sobre nossas cabeças e dos prados e bosques, dos montes e do mar sobem à adoração? A prece muda dos seres e das coisas. Quem, pois, deixará de sentir as radiações de amor que enchem o infinito? É preciso nunca ter aberto a alma a estas influências sutis para ignorá-las ou negá-las. Muitas almas terrestres ficam, é verdade, hermeticamente fechadas para as coisas divinas, ou, então, se sentem suas harmonias e belezas, escondem cuidadosamente o segredo de si mesmas. Parecem ter vergonha de confessar o que conhecem, ou o que de maior e melhor experimentam. Tentai a experiência. Abri o vosso ser interno. Abri as janelas da prisão da alma aos eflúvios da vida universal e, de súbito, esta prisão encher-se-á de claridades, de melodias. Um mundo todo de luz penetrará em vós. Vossa alma arrebatada conhecerá êxtases, felicidades que não se podem descrever. Compreenderá que há em seu derredor um oceano de amor, de força e de vida divina, no qual ela está imersa e que lhe basta querer para ser banhada por suas águas regeneradoras. Sentirá no universo um poder soberano e maravilhoso que nos ama, nos envolve, nos sustenta, que vela sobre nós como o avarento sobre a joia preciosa e, invocando-o, dirigindo-lhe um apelo ardente, será logo penetrada de sua presença e de seu amor. Estas coisas se sentem e exprimem dificilmente. Só as podem compreender aqueles que as saboreiam. Mas todos podem chegar a conhecê-las, a possuí-las, despertando o que há de si de divino. Não há homem, por mais perverso, por pior que seja, que numa hora de abandono e sofrimento, não veja abrir-se uma fresta, por onde um pouco da claridade das coisas superiores e um pouco de amor se filtrem até ele. Basta ter experimentado uma vez só, estas impressões, para não as esquecer jamais. E quando chega o declínio da vida com suas desilusões, quando as sombras crepusculares se acumulam sobre nós, então essas poderosas sensações acordam com a memória de todas as alegrias sentidas. E a lembrança das horas em que verdadeiramente amamos cai como um delicioso orvalho sobre nossas almas dissecadas pelo vento áspero das provações e da dor. Léon Denis, o grande poeta gaulês, o filósofo de Lyon, aquele homem que desceu das estrelas para, junto com Allan Kardec e com uma pleiade de entidades de alta envergadura, de uma maneira sutil, romântica,
cuidadosa, penetrante, prudente, evangelizante, auxiliasse a si mesmos e a Jesus no que remonta à revelação dos segredos de Deus. Que a vida possa ser vivida, sentida e crida. Que possamos, queridos amigos e irmãos, perceber o alcance de um voo extraordinário que podemos empreender para a vitória do Evangelho, para a libertação dos nossos espíritos, das peias ilusórias, dos cárceres que impedem sentir o amor de Deus. Que possamos, com muita humildade, com muita discrição, com prudência, mas acima de tudo com fé, com coragem, com esperança, dar mais um passo na direção da nossa felicidade. Ela é verdadeira. E eu tenho para mim que nesse momento final de estudo, eu pude sentir um pouco desta felicidade, desta alegria, oportunizada pela espiritualidade superior, pelos nossos amigos espirituais que caminham conosco diuturnamente. Esta felicidade foi favorecida pela sua presença, pela sua audiência, pelas suas vibrações, pela sua prece e pelo seu desejo também de ser feliz. Como discípulos, como seguidores, como irmãos, todos almejamos esta felicidade e ela vai se concretizar. Ela vai se estabelecer nas nossas verdades íntimas, no espaço bendito do nosso coração. Naquele dia em que todos estivermos diante de Jesus, todos juntos, um só rebanho, um só pastor. Aí ele irá falar para o nosso íntimo, como um dia disse para os seus discípulos, conforme a descrição do evangelista João, no capítulo 16. Não me chamais mais mestre, me chameis de amigo, porque para os amigos não há segredo. O mestre não pode dizer tudo para o discípulo, mas o amigo pode. O amigo se felicita podendo contar, dizer abertamente, falar do Pai, falar da vida, falar da paz. Não vos deixarei órfãos, ele completa. Estarei convosco até o fim. A promessa do Senhor está se realizando. Nós podemos sentir isto agora. Tenham todos a paz do Cristo, que o mundo não pode dar, só Ele. Ele venceu o mundo. Ele nos conclama a vencer o mundo íntimo. Que Deus abençoe a família de todos nós. Que Maria Santíssima nos faça sempre lembrar
do Evangelho vivido em cada momento dos nossos destinos. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, 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 ave Cristo. Tenham todos uma noite de muitas bênçãos.